Pessoal, boa noite. Que a paz do Senhor Jesus esteja conosco. Continue conosco, né? Muito obrigado ao William. Eu sempre brinco que falar aqui para mim não é uma coisa fácil, é difícil. Eu queria ter essa desenvoltura, como o William tem, e tantos outros aqui têm, eu não tenho. Então eu faço a minha cola. E outra coisa que para mim é uma responsabilidade muito grande quando você vai falar sobre o Evangelho, né? Porque o Evangelho, ele é, para nós espíritas, uma cartilha, né, de conduta em relação ao próximo. Uma cartilha que ensina para nós como a gente tem que tratar as pessoas em todos os níveis, na sociedade, no trabalho, na família. Então, quando a gente vai falar sobre o Evangelho, a gente fica o tempo todo se cobrando, mas eu não faço isso, mas eu não faço isso, mas eu não faço isso. Então, sempre me lembra também um mestre que eu tive muito querido que dizia que o ouvido que está mais próximo da nossa boca é o nosso. Então, tudo que a gente fala, primeiro é para nós mesmos, né? Então, eu pego isso para mim como uma lição. Então, tudo que eu estou falando serve para mim. Tudo que eu vou falar, eu estou falando, serve para mim primeiro. E hoje o tema é pagar o mal com o bem. Bem simples, né? Então, como a gente faz para pagar o mal com o bem? Simplesmente, cada vez, ou sempre que alguém fizer alguma coisa para nós, que nós julgamos que seja má, a gente devolve uma ação boa para com aquela pessoa. Simples, não é? Já podemos tomar o passe, ir para casa, acabou. Né? Não é sempre assim tão simples, na verdade? Então a gente vai começar olhando lá no capítulo 12 do Evangelho, em amar os vossos inimigos, pagar o mal com o bem. Então, eu sempre gosto de repetir também que Evangelho é leitura e repetição, repetição, repetição. Então, para o azar de vocês, nós vamos ler juntos alguns trechos. E depois eu vou fazer alguns comentários sobre esses pontinhos que eu coloquei em negrito. Então lá o Evangelho diz o seguinte, Jesus disse, tendes ouvido o que foi dito, amarás ao teu próximo e aborrecerás ao teu inimigo. Né? Então, digamos, essa já era uma norma da época, né? Ou seja, eu amo quem me convém e o inimigo eu pego no pé, né? Eu aborreço. E aí ele diz, mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei bem ao que vos odeia e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai que está nos céus, o qual faz nascer o seu sol sobre os bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Então, ele já começa dando um cutucão, né, no que era a norma, ou que era normal na época, né? Então, não, você não tem que se dar bem ou fazer coisas boas apenas com as pessoas que você gosta, mas inclusive com os seus inimigos, porque Deus trata todos nós assim, né? Independente se nós estamos, digamos, de um lado ou do outro, justos ou injustos, bons ou maus, o sol ilumina a todos igualmente, a chuva vem para todos da mesma forma. E ele continua, porque se não amardes, se não aos que vos amam, que recompensa haveis de ter? Não fazem os publicanos também assim? E se saudardes apenas os vossos inimigos, e se saudares apenas aos vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Eu vos digo que se a vossa justiça não for maior e mais perfeita que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 20, 43 e 47. Aí eu fiz algumas anotações porque a minha deficiência de conhecimento me pega nessas horas. E toda vez que eu leio trechos da Bíblia ou comentários do Evangelho, eu sempre me deparo com os publicanos, os gentios, escribas, fariseus, quem é quem? E eu sempre me pego nessa confusão, né? Quem é quem? Por falta de conhecimento. Mas então,
Para ajudar a me situar melhor aqui, eu fiz alguns comentários. Então, quem eram os publicanos? Voltando para a primeira pergunta, né? Porque se não amardes, senão os que vos amam, que recompensa a vez de ter? Não fazem os publicanos também assim? Então, bem despretensiosamente, os publicanos eram os funcionários encarregados da cobrança dos impostos em cima das rendas da sociedade da época, onde Jesus estava falando ali. Obviamente, era uma profissão bastante de risco, né? Então, meio que havia uma vista grossa para o meio, a forma com que eles enriqueciam na época, né? Devido ao risco que eles corriam para executar ou efetuar as cobranças dos impostos. E, obviamente, a sociedade na época, os judeus em específico, eles não eram muito, digamos assim, fãs dos publicanos, né? Porque eles tinham que pagar os impostos a esses agentes do governo. Então, para deixar assim mais claro, eles eram praticamente odiados pela sociedade e tal. Então, Jesus já colocou logo de cara uma comparação contra os publicanos. Né? Ou seja, se você amar só os que te amam, é fácil. Os publicanos também fazem isso. As pessoas que vocês odeiam também amam aquelas pessoas que eles amam. Né? Então, Jesus vem nivelando todo mundo, né? Colocando todo mundo no mesmo nível. Na segunda pergunta, ele fala sobre os gentios. E quem eram os gentios a que Jesus se referia nessa frase? Gentios eram todos os, digamos assim, os estrangeiros ou as pessoas que não professavam a religião judaica. Eram os que eram fora desse círculo religioso. E aí, se a gente encaixa isso nessa frase, ele diz: e se saudardes somente aos vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Não fazem também os gentios? Então, quer dizer, os gentios eram recriminados porque pertenciam a uma outra religião, eram de um tipo de pensamento e filosofia. E Jesus de novo vem e nivela todo mundo por igual. Quer dizer, você só cumprimenta, você só saúda as pessoas com quem você se dá bem. Mas os gentios, que vocês discriminam porque são diferentes, também se cumprimentam entre si, entre eles. Ou seja, vocês estão fazendo a mesma coisa. E aí, por último, ele fala em escribas e fariseus. E os escribas e os fariseus, eu tomei a liberdade de colocar na mesma definição, eles eram, na verdade, os que propagavam a lei judaica, né? Os que faziam os discursos na rua. Os escribas eram os que transcreviam as leis judaicas e os fariseus também, de uma certa forma, defendiam as leis em público, etc. Então, digamos assim, que eram os que tinham a verdade, digamos assim. Eles eram os conhecedores da verdade naquele contexto religioso. E aí a gente encaixa essa ideia nessa terceira pergunta, e Jesus disse: eu vos digo que, se a vossa justiça não for maior e mais perfeita que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Então, quer dizer, viva, né, de verdade o que você está dizendo. Não adianta a gente olhar para o outro e dizer que o outro é o inimigo, que o outro tem um defeito, se nós não damos o exemplo. Então, mais uma vez, Jesus aqui vem e outra vez nivela todo mundo por igual. Bom, esse foi o primeiro item dessa passagem. O segundo item, ele continua. Jesus continua dizendo: e se vós amais somente aos que vos amam, que merecimento é o que vós tereis? Pois os pecadores também amam os que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que merecimento é o que vós tereis? Pois isto mesmo fazem também os pecadores.
E se emprestardes somente àqueles de quem esperais receber, que merecimento é o que vós tereis? Pois também os pecadores emprestam uns aos outros, para que se lhes faça outro tanto. Amai, pois, aos vossos inimigos, façam bem e emprestai, sem nada esperar, e tereis muito avultada recompensa. E sereis filhos do Altíssimo, que faz bem aos mesmos que lhes são ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. E nesse discurso, outro cutucão na nossa consciência, né? Porque, de novo, por que o outro é sempre o outro é o pecador? Nós não somos os pecadores. Sempre o outro que é o pecador, sempre o outro que é o inimigo, o outro que é o que não está correto, né? E Jesus aqui, no meu modo de ver, vem de novo e todo mundo é pecador. Todos nós temos essa pecha, né, de pecadores. E nós que estamos apontando o dedo para o pecador, no final das contas, agimos da mesma forma. Então, no final, na última parte aqui, ele diz: amai, pois, os vossos inimigos. Né? Nesse contexto dessa segunda passagem, são todas essas pessoas que nós mencionamos aqui. Né? Os fariseus, os escribas, os gentios, e todos eles. E emprestai sem nada esperar. E fazei o bem sem nada esperar de volta. O que leva ao item 3, que começa assim: se o amor do próximo é o princípio da caridade, amar aos inimigos é sua aplicação sublime, porque esta virtude constitui uma das maiores vitórias conquistadas sobre o egoísmo e o orgulho. Tudo bem, mas mesmo assim, como amar o nosso inimigo? Então, quando a gente começa a ler o Evangelho, a gente entende a passagem de Jesus, a gente entende o que ele quis dizer, a gente consegue mais ou menos capturar o contexto da linguagem utilizada para a época, mas como que eu termino essa página e eu começo a amar o meu inimigo? O que eu tenho que fazer? Né? E felizmente, como é de costume, o Kardec vem ao nosso socorro. Né? Felizmente, como sempre acontece, ele nos socorre. E ele diz o seguinte, na continuação do item 3. Vou ler só uma parte. Não obstante, geralmente nos equivocamos quanto ao sentido da palavra amor, aplicada a essa circunstância. Jesus, ele não pretendia, quando ele disse nessa passagem, que nós amássemos o nosso inimigo da mesma forma que nós amamos alguém que nos fez o mal. Não é viável que seja da mesma forma. E depois ele vai explicar por quê. Porque ele diz que, por exemplo, amar um inimigo significa que, no contexto que ele colocou, que nós deveríamos ter uma ternura, né, por aquela pessoa que nos fez o mal. E ternura, nesse sentido, significa confiança. 100% de confiança. Mas se a pessoa já nos fez o mal alguma vez, a gente consegue de coração ter essa confiança 100%? Será? Além disso, ainda tem a questão aquela questão, nós temos o nosso próprio também, digamos, instinto de conservação, não é? Então, se alguma coisa nos fez mal, o nosso reflexo imediato é, no próximo contato com aquilo, a gente pode até ter contato de novo, mas vai haver um receio, não é verdade? E ele continua dizendo,
como que eu posso confiar numa pessoa da mesma forma que eu confio em um amigo, que a gente sabe que essa pessoa deseja o nosso mal? Também não é assim que funciona, né? A gente não pode ser também tolo, não é verdade? E é interessante, aqui são palavras de Kardec, né? Eu copiei e colei. Então aqui o que a gente está falando, entre pessoas que desconfiam umas das outras, não se pode haver os impulsos de simpatia existentes entre aquelas que comungam os mesmos pensamentos. Nunca teremos a mesma satisfação em encontrar um inimigo do que quando a gente encontra um amigo. Pelo menos não na atual, digamos assim, escala evolutiva ou padrão vibracional em que a gente se encontra. Mas o porquê disso? Né? Qual é a explicação que Kardec dá para nós em relação a essa diferença entre sentimentos entre uma determinada pessoa e outra? Então ele segue dizendo que esse sentimento resulta de uma lei física, que ele chama de repulsão e assimilação de fluidos. Então, o pensamento malévolo, o pensamento ruim, ele emite uma corrente fluídica que vai causar uma sensação ruim. Ao contrário de um pensamento bom, que vai causar uma sensação boa. Então ele diz que fluidicamente já existe uma certa incompatibilidade entre essas duas situações. Alguém que me causou algum dano e alguém com quem eu tenho uma estima muito grande, existe essa diferença entre esses padrões. E a gente percebe isso no nosso dia a dia, claramente. Não é? Porque mesmo às vezes pessoas que não tiveram nenhum contato com a gente, que tenham feito algo realmente de ruim contra nós, às vezes a gente brinca, né, que o santo não bateu, né? Alguma coisa não foi bem. Isso também tem uma explicação que talvez se der tempo a gente falar mais pra frente. Uma das explicações, né? Enfim. Ele quis dizer aqui para nós assim, que vamos ser realistas, né? Nós não vamos conseguir, a gente não pode perseguir um ideal impossível de ser alcançado. Então vamos ser mais realistas, vamos trazer aqui para a nossa realidade, vamos ter consciência de que, nossa realidade humana, né? E termos consciência de que vamos trabalhar essa palavra amar, né? De que a gente não vai conseguir amar as pessoas indiscriminadamente em 100% das situações. E outro ponto que eu frisei aqui é que talvez a pobreza das línguas humanas nos obriga a usarmos termos, o mesmo termos com significados diferentes em relação ao amar. Esse amar que Jesus estava falando em relação aos inimigos é um amar diferente, diferenciado, que a gente vai ver um pouco mais para frente. E por que nós falamos aqui de repulsão e fluidos, etc., eu vou dar uma fugidinha do tema, rápida. Só para mencionar, eu não sei se vocês já ouviram falar de um pesquisador japonês chamado Masaru Emoto, que ele já faleceu, inclusive acho que ele desencarnou em 2014, se eu não me engano. E ele não é espírita, não tem nada a ver com espiritismo, né? É só para a gente ilustrar a questão da fluídica, da repulsão, etc. Ele conduziu vários experimentos no seu próprio instituto, né? E um dos experimentos consistia em... Ele colocou 3 potes de arroz, e em cada pote de arroz ele colocou uma etiqueta com um sentimento. Então, em um pote de arroz ele colocou obrigado, eu te amo. No outro pote ele colocou eu te odeio, seu idiota. E no outro pote ele não colocou nada. Então ele pedia para os alunos, ou o pessoal da faculdade, etc.,
passar em frente a esses potes e para cada um dos potes ler a etiqueta desejando, né? Pensando naquele sentimento que estava escrito na etiqueta. Então, não sei por quanto tempo, não me lembro agora, foi fazendo não sei a quantidade de pessoas, na verdade. As pessoas foram falando e foram passando em frente ao pote e falando. Em 30 dias, eu tenho uma foto aqui do 27º dia, em 30 dias, esse foi o resultado. No 27º dia, segundo a descrição do resultado do estudo, o pote onde tinha um sentimento ruim ali, ele estava preto. O arroz dentro estava preto. O pote com um sentimento bom, ele estava fermentando, segundo o resultado da pesquisa, do estudo, fermentando com aroma agradável de fermentação, etc. E o terceiro pote, que não tinha nada escrito na etiqueta, ele estava se decompondo pelas vias naturais. Então, o interessante aqui, eu só trouxe isso porque a gente não consegue, é difícil para a gente mensurar ou medir o poder da nossa energia fluídica ou magnética, né? E aí me saltou aos olhos esse estudo, que é uma coisa que não tem nenhum vínculo com o espiritismo, mas que vem bem ao encontro do que a gente está falando em relação à energia, à troca fluídica, etc. E curiosamente, ele também fez um estudo com água, que se chama A Mensagem da Água. Nesse estudo, ele submetia a água a pensamentos, da mesma forma que ele fez com as etiquetas, sentimentos e até música. E depois ele acabou desenvolvendo um aparelho específico onde ele congelava essa água e ele olhava a formação dos cristais de água. E é impressionante porque eu pus aqui algumas fotos. Do lado esquerdo, meu direito. Do lado direito, ele submeteu aquela aguinha ali a um determinado estilo musical. Que eu não vou mencionar porque eu não quero discriminar nenhum estilo musical. Né? E do lado de cá, música clássica. Então eu deixava lá um tempo a música ali naquela água, depois de um tempo ele tirava, colocava num aparelho, como se fosse um aparelho microscópico, para olhar como era a formação do cristal. E aí a gente vê a diferença, né, entre uma coisa harmoniosa e uma coisa um pouco mais conturbada. Só tenho mais esse exemplo. Mesma coisa, aqui relacionado ao sentimento. Então, uma etiquetinha lá com você me dá nojo e outra etiquetinha com obrigado, qual é o sentimento. E aí a gente vê a diferença. E aí voltando aqui, um slide anterior, 2, se o nosso corpo é constituído por mais de 60% de água, então qual é a influência dos pensamentos, das energias em nosso próprio corpo e no próximo? Quando a gente emite o pensamento, quando a gente emite uma opinião negativa ou positiva da mesma forma também influencia, né? Então, de novo, isso aqui é só para ilustrar o que a gente está falando de repulsão e atração em relação aos amigos e inimigos. Mas ainda assim, Kardec, eu ainda não entendi. Como que eu faço para amar os meus inimigos? Já entendi que a gente não vai ter o mesmo nível de sensibilidade um em relação ao outro, que a nossa energia, nosso coração não vai palpitar no mesmo tom quando eu encontro com um amigo e quando eu encontro com alguém que eu julgo que é meu inimigo. Mas então, como eu mudo isso? E a resposta não poderia ser outra, né? Ele começa dizendo que amar os inimigos não é
Não é ter por eles uma afeição que não é natural. Ou seja, não adianta eu tentar buscar um sentimento que não existe e não vou conseguir atingi-lo. Porque também eu não estou saindo do lugar. Mas é sim, na verdade, não ter ódio por esta pessoa, não ter rancor, não ter desejo de vingança. E de novo, hein? Meu ouvido é o primeiro. Olha só, perdoar sem segunda intenção e incondicionalmente. Meu coração continua palpitando um pouco diferente quando eu vejo aquela pessoa. Né? Mas eu não desejo essas coisas mais para ele. Eu perdoo incondicionalmente. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação. Esse é muito difícil, né? Porque a gente sempre inventa desculpa para não encontrar, para não ver, para não dar bom dia, para não falar com, né? É desejar-lhes o bem ao invés do mal. É alegrar-nos em lugar de aborrecer-nos com o bem que os atinge. Porque a gente também faz muito isso, né? Ó, tá lá, eu tô aqui, né? Não tô nem ligando. Mas quando acontece alguma coisinha boa lá, a gente... mas ele não merecia, porque me fez tal coisa. Não é? Mas tá aí a fórmula. Desejar-lhes ao bem... alegrar-nos em lugar de aborrecer-nos com o bem que os atinge. É estender-lhes a mão prestativa em caso de necessidade. Para mim o anterior é mais difícil que esse. Porque a gente às vezes ainda estende a mão quando a pessoa vem pedir ajuda. Mas ficar feliz com o sucesso do outro, ai, ai, ai. É abster-nos por atos e palavras de tudo que possa prejudicá-los. Atos, palavras e pensamentos, né? O pensamento está englobado nos anteriores. Enfim, pagar-lhes todo o mal com o bem, sem a intenção de humilhá-los. Então, essa é a mensagem. E depois ele completa: todo aquele que assim fizer, cumpre as condições do mandamento: amai aos vossos inimigos. Falei no começo que não era simples. E não é. Porque esse é realmente um dos mais difíceis ensinamentos que Jesus deixou para nós. Amar aqueles que nos fizeram mal, ou que nos fazem, porque ainda assim está no passado, ainda fica um pouco mais simples, né? Tá lá. E infelizmente não vai dar tempo, mas eu queria ter entrado também na questão do... Nós temos os inimigos encarnados, mas o espírita, não somente, mas o espírita tem consciência disso, o que deixa a tarefa mais difícil um pouco. Ainda tem os inimigos desencarnados. Né? E no final das contas, a receita é exatamente a mesma. Amor. Né? É a única coisa que vai realmente ajudar em ambos os casos, independente de encarnados ou desencarnados. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado. Boa semana, boa noite a todos. Eu faço a prece? Eu faço? Tá bom. Então vamos assim, queridos irmãos, aproveitando essas energias salutares que os espíritos de luz trouxeram para nós nessa noite, nos envolvendo em toda essa corrente de amor, de carinho. E vamos dessa forma agradecendo ao Pai Maior, a Deus e a Jesus, nosso Mestre, pela oportunidade de estarmos aqui hoje, compartilhar os nossos conhecimentos, trocar essas energias salutares, que nós possamos, na medida do nosso desenvolvimento, assimilar essas lições aprendidas
e que no dia a dia, na nossa vida cotidiana, tenhamos a sabedoria, a calma e a tranquilidade de podermos aplicar esses ensinamentos. Agradecemos do fundo de nosso coração aos administradores espirituais dessa casa que nos acolhe e vamos pedindo, a partir deste momento, que essa energia possa ser levada pelo plano espiritual maior a todas as pessoas que passam por necessidade neste momento, na forma de vibrações. Que essas vibrações possam percorrer os leitos de hospitais, os presídios, possam percorrer as ruas e encontrem pessoas em necessidade, confortando seus corações. Que essa energia, essa vibração possa chegar até os nossos lares, envolvendo cada um dos nossos entes queridos, nossa família, próxima ou distante, porque o pensamento não obedece distâncias. E que a doce paz e amor do Mestre Jesus possa também envolver a todos nós neste momento. Que assim seja, graças a Deus.